Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dica de eletrônica hoje aqui, tá bom? Vamos lá, estamos aqui com uma central IAW 10GF, equipa linha Fiat aí, Argo, Cronos e New Strada. No caso aqui, essa aqui é de uma New Strada 2022. Essa central, ela tá trabalhando de forma ineficaz, tá? O que ocorre? O motor trabalha, funciona corretamente, não gera um DTC, não gera falha, para que o mecânico possa ter um norte, mas ele tem uma queima irregular. O combustível dele não está 100%, então uma retomada, o carro não tem tanta força e o consumo é exagerado muitas vezes, e na marcha lenta, quando tem que derrubar o giro, trabalha de forma ineficaz, o motor tende a querer morrer ou fica com a marcha lenta irregular. O que está acontecendo aqui? Essa central, ela possui um sensor barométrico, que é o KP254. Esse sensor, ele lê o tempo todo a pressão atmosférica para informar para o microcontrolador qual é a quantidade de moléculas de oxigênio contidas em cada milímetro cúbico, tá? Então, mais ou menos com o número da pressão atmosférica, através de cálculo matemático, o microcontrolador tem uma noção de quantas moléculas de oxigênio tem por centímetro cúbico naquele ambiente e ele ajusta o tempo de injeção, fazendo com que isso o motor fique com mais performance possível, menos consumo de combustível e menos emissão de gases. Então, é cada vez mais a tecnologia embutida no motor e no funcionamento do veículo. Vamos lá. Para esse sensor aqui funcionar corretamente, ele necessita que a carcaça dele, do módulo, ó, aqui está só a carcaça, tá? Tenha uma válvula de equalização de pressão. Essa válvula, ela é desenhada de tal forma que ela impede a passagem da água para dentro, mas ela permite a passagem do ar para que a pressão interna aqui dentro, como ela é toda selada, vedada, então para não ter uma diferença de pressão daqui dentro com a de fora. Então, com isso, a pressão que estiver no ambiente, o veículo tiver uma pressão de 1000 HPA, o sensor vai conseguir ler essa pressão de 1000 HPA, vai informar o microcontrolador vai ajustar o tempo de pressão e o carro vai ter uma queima perfeita, tudo funcionando 100%. Vamos aqui no scanner para vocês verem. Ó, tá aqui, já conectei na central, tal. DTC, 0, não tem. Vamos entrar aqui na conexão. Entramos, vamos ler dados ao vivo. Vamos pesquisar aqui para ir mais rápido. Pressão. Presa não, peraí. Pressão. Aí, vamos buscar. Pressão barométrica, é isso aqui que nos interessa. Ok. Olha, notem lá que está marcando 0 HPA. Né? No caso aqui a gente é mais familiarizado com HPA. Vamos lá. 0 HPA. Sinal que o sensor KP254, que é um sensor barométrico, não está conseguindo fazer a leitura da pressão do ambiente. Então, como ele não consegue fazer a leitura, ele provavelmente está indicando 0. O microcontrolador ajusta esse valor de 0 para fórmula que ele foi programado e ajusta o tempo de injeção, né? E isso faz com que a queima fique totalmente irregular. Depois ele lê na sonda lambda que a queima está irregular e tenta refazer todo o processo e fica trabalhando que nem um doido e não resolve, tá? Então aqui nós temos que ter, só de estar conectado aqui, mesmo com o motor desligado, a pressão barométrica do ambiente, tá? E nós estamos aqui com 0. Então hoje eu vou dar uma dica top de como funciona esse cara aqui, tá? Para no próximo vídeo vocês entenderem por que tem que ter uma técnica correta e completa para trocar esse sensor. Não é simplesmente mandar a solda aí de qualquer jeito. Tem uma técnica correta para que tudo fique 100% bom e original como tem que ser, tá bom? Então hoje aqui nesse vídeo nós vamos lá para o microscópio e eu vou mostrar como que funciona esse sensor aqui para vocês na prática. Valeu? Vamos lá então. Pronto, pessoal. Estamos aqui com a central, já no microscópio, vou mostrar para vocês. O sensor de pressão barométrica está aí, KP254. Pessoal, importante, tá? Uma dica aqui. Eu vou mexer nesse sensor, mas é porque eu já tenho certeza que esse sensor está danificado. Eu já fiz toda a análise de circuito dessa placa, já medi toda a tensão, a alimentação e tenho certeza absoluta que esse sensor está danificado. Por isso que eu vou estar mexendo nele e mostrando para vocês. No caso de vocês aí, não façam isso que eu vou fazer, porque vocês vão estragar o sensor barométrico da central de vocês, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá. Ó, KP254, vou mostrar para vocês o funcionamento dele. Ó, pessoal, dentro desse sensor ele tem uma gelatina, tá? Essa gelatina, ela não se altera com o tempo, ela não sofre nenhuma alteração com o tempo, ela não muda de forma com a umidade do ar, nem para mais nem para menos, e nem se enrijece com o tempo e com a temperatura ambiente e com a umidade do ar. Então ela sempre é a mesma forma, tá? Outra coisa, essa gelatina, ela serve única e exclusivamente para que a pressão atmosférica pressione o cristal de quartzo que tem dentro desse sensor. Então aqui dentro tem um circuito eletrônico
que tem um cristal de quartzo vibrando numa determinada frequência. Essa frequência é muito exata, ele sempre na mesma frequência, e de acordo com que a pressão atmosférica empurre isso aqui para baixo, ele vai sofrer uma alteração nessa frequência, uma pequena alteração, e essa pequena alteração, através de cálculo matemático, é calculado a pressão atmosférica ambiente. Então, a cada lugar que eu for, vai ter uma pressão diferente, vai exercer uma pressão diferente sobre essa gelatina, e essa gelatina vai segurar o cristal de quartzo que está lá vibrando, vai diminuir a frequência dele, e através dessa diminuição é possível calcular a pressão atmosférica que está sendo gerada aqui no ambiente, tá bom? Então, esse sensor está queimado, vai ser substituído, e sabendo disso, pessoal, que vocês vão ter a dica de como substituir isso aqui sem ser com a estação de calor. Porque se eu jogar a estação de calor aqui, o que ocorre? Ocorre que essa gelatina vai sofrer com excesso de temperatura e ela pode se deteriorar e vir a começar a mudar o cálculo da pressão. Então ele vai começar a informar para o microcontrolador uma pressão que não é real, devido à adulteração dessa gelatina aqui que fica por cima do cristal, tá bom? Então é isso que é importante. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como substituir isso aqui sem danificar, sem correr risco de danificar o sensor de pressão. Valeu!